Fala galera, dia da gente fazer mais um comparativo aqui no canal. E aproveitando que a Nike começa a mostrar aí o que nós vamos ter daqui para frente nas mercuriais e também que deve começar a ter aí uma verdadeira leva de promoções dessa atual geração, já que ela está chegando ao seu fim, então essas promoções aí acabam acontecendo. Então nada mais justo do que a gente fazer o comparativo entre uma Mercurial e uma Phantom GT, já que lá na criação da Phantom GT, já lá no lançamento da Phantom GT1, ela foi tida aí como uma verdadeira Mercurial feita para pés largos. Então se você quer saber se esse ditado é realmente verdade e as semelhanças e diferenças entre essas duas chuteiras, então é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Antes da gente começar a fazer esse comparativo, vai aqui aquele velho lembrete. Na descrição do vídeo tem um link das lojas onde você pode adquirir essas duas chuteiras. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada vez mais. Lembrando também que lá no site da Centauro você tem um cupom de 10% de desconto extra da Futebox. É só você escrever Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Lembrando também que esse desconto é válido apenas para produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro. Para fazer esse comparativo de hoje, a gente vai analisar o cabedal, o solado, o ajuste de conforto, o preço e o peso dessas duas chuteiras. E para começar a fazer esse comparativo, a gente vai começar pelo cabedal das duas chuteiras. E se você achou estranho de eu ter pego uma chuteira com cano alto e outra com cano baixo, é porque que no caso da Nike das versões Elite, a única diferença, se eu pegasse, por exemplo, uma Mercurial de cano alto com uma Mercurial de cano baixo, a única diferença de fato seria o colar mais alto e o colar mais baixo de uma para a outra, já que o material das duas chuteiras é a mesma, a construção é a mesma, então é tudo igual, mudando apenas o colar mais alto e o mais baixo. E a mesma coisa vale para a Phantom GT. Então nesse nosso comparativo aqui, isso não vai fazer diferença, não vai atrapalhar em absolutamente em nada. Então partindo agora para o comparativo do cabedal das duas chuteiras, nós temos aqui as diferenças e as semelhanças. As semelhanças são mais restritas e ficam apenas aqui no Fly Knit, que é aplicado aqui no peito do pé e no colar da Mercurial, que também é aplicado aqui no peito do pé e no colar da Phantom GT. Agora as diferenças são muito maiores, já que aqui na Phantom GT nós temos o Fly Knit sendo incorporado a todo o restante do cabedal e também são aplicadas junto do Fly Knit as texturas geradoras, que são as pequenas texturas aqui em formato chevron agora, né? Formato de seta mesmo, diferente do que acontecia na Phantom GT1, que eram pequenos traços. Agora nós temos essas setinhas. E elas vêm a partir do Fly Knit, não a partir da película sintética que reveste todo esse cabedal. Enquanto aqui na Mercurial, na Superfly 8, nós temos um cabedal totalmente sintético que é aplicado aqui no restante da parte superior da chuteira. Nós também temos aqui sim uma película sintética que reveste todo esse cabedal para também dar uma melhor proteção e também ajudar a repelir melhor a água. Mas os cabedais são completamente diferentes. Nós temos aqui o benefício do material sintético, que pode ser um material pouco mais durável, um cabedal que de fato consegue repelir melhor a água e que também ele não estica muito. Obviamente que ele cede, ele fica um pouco mais maleável com o tempo de uso, mas ele realmente não estica. Enquanto aqui nós temos um material têxtil, né, que é o Fly Knit, como eu falei, e ele consegue absorver um pouco mais a água. Então em dias mais chuvosos, por mais que tenha aqui o ACC, essa chuteira tende a ficar um pouquinho mais pesada. Porém, em contrapartida, nós temos algo aqui que pode ser um pouco mais confortável, já que o material têxtil tem sim um toque um pouco mais suave do que o que a gente encontra no material sintético da Mercurial. Já o solado das duas chuteiras, eles possuem aqui as suas diferenças e também as suas semelhanças. As semelhanças ficam aqui para a ideia e conceito de placas separadas, placas divididas, né? Ter uma placa traseira, uma placa frontal, mas unidas por uma ponte. Aqui no caso
da Phantom GT, nós temos essa ponte na lateral, que segundo a Nike aqui, vai ajudar a dar uma estabilidade maior para essa chuteira. Enquanto aqui no caso da Mercurial, nós temos essa ponte sendo aplicada mais ao meio da chuteira. Já com relação às travas que são aplicadas, enquanto aqui nós temos na totalidade travas Chevron que vão dar aqui para a gente uma melhor tração, que foca mais na tração da chuteira, da Phantom GT nós temos uma mescla de travas Chevron e também travas semicônicas, que tem aqui um pequeno cortezinho com pequenas pontinhas nessas que seriam travas cônicas, o que pode favorecer aí uma tração multidirecional, né? Mas elas também têm aqui a altura das suas travas aqui na Phantom GT, travas um pouco maiores. Então fica um pouco mais restrito esse solado aqueles campos que possuem as gramas um pouco mais alta ou o terreno também um pouco mais macio. Agora, com relação à flexibilidade dessas duas placas, as duas são de certa forma até mais flexíveis depois de um tempo de uso, mas em um primeiro contato a Phantom GT ela é um pouquinho mais rígida, mas de qualquer maneira ela consegue retornar à sua forma natural com uma velocidade bem aceitável, uma velocidade muito boa, o que garante para a gente aí também um retorno de energia muito bom. Já que na Mercurial nós temos uma flexibilização já desde o primeiro contato já um pouco maior, e também o retorno dessa placa à sua forma natural também é bem rápido, o que vai nos garantir também aí um pouco mais de retorno de energia. Mas a gente pode perceber que a diferença entre essas duas placas é bem grande. Vai aqui muito do que você busca em cada chuteiro. Se você utiliza aí gramados um pouco mais altos, talvez a Phantom GT seja o mais adequado. Mas aqui na Mercurial você tem algo um pouco mais versátil que te permite utilizar esse solado em maiores tipos de gramados, seja a grama um pouquinho mais alta ou a grama um pouquinho mais rala. Já com relação ao peso dessas duas chuteiras, vai muito aquilo que as duas chuteiras vão nos oferecer. Enquanto a Mercurial, ela que tem aí características de uma speed boot, de uma chuteira de velocidade, nada mais justo do que ela ter aí um peso mais baixo, por exemplo, do que a própria Phantom GT, né? Então aqui a gente encontra um peso pouco maior do que 205 gramas. Já na Phantom GT, nós temos algo aí de um pouco mais de 10 gramas a mais em relação à Mercurial. Mas em contrapartida nós temos aqui chuteira com características de uma control boot, chuteiras que vai nos auxiliar mais no controle de bola. Então nós temos aqui algo um pouquinho mais pesado mesmo, porque é de fato a característica da Phantom GT. Então mais uma vez aqui, se você for olhar apenas por esse aspecto, você vai ter que optar por aquela chuteira que mais faz o seu gosto, né? Que vai mais ao sentido daquilo que você procura. Se você quer de fato uma chuteira mais leve, com características de velocidade, obviamente a Mercurial vai ser a sua pedida. Agora, se você quer algo um pouquinho mais pesado, que entre aspas aí vai te dar um pouquinho mais de força no seu chute, ou você quer um grip melhor no contato com a bola, você vai acabar optando pela Phantom GT2. Agora a gente vai colocar as duas chuteiras nos pés e verificar se aquele ditado que a Phantom GT é uma Mercurial para pés largos ainda faz sentido nessa geração. Já com as duas chuteiras nos pés, a gente tem aqui uma sensação completamente diferente de uma chuteira para a outra. E esse ditado de que a Phantom GT é uma Mercurial para pés largos é algo realmente mentiroso, algo realmente irreal. Já que nesse caso aqui da Phantom GT2, nós temos aqui um ajuste muito mais preciso, por exemplo, do que a Vapor 14 ou a Superfly 8 que a gente está comparando aqui hoje. Já que a gente houve uma mudança no ajuste dessa Speed Boot da Nike em relação às suas gerações passadas, que eram chuteiras bem mais apertadinhas, chuteiras bem mais estreitas. E agora ela está um tanto quanto aí mais democrática, a gente pode falar assim, já que ela está um pouco mais larga e consegue aí atender a tipos de pés bem diferentes, desde aquele pé pouco mais estreito até aquele pé que era um pé médio para largo, né? Então a gente, de fato, aí esse ditado de que Phantom GT é Mercurial para pés largos, isso realmente não é verdade. Agora, com relação ao conforto que as duas chuteiras proporcionam, é algo realmente bem semelhante. Uma diferença que a gente pode notar aqui é que a Mercurial é algo um pouco mais certinho aqui na parte da frente, onde a gente tem aqui
um acerto maior da chuteira, enquanto na Phantom GT a gente tem um bico um pouquinho mais prolongado e os meus dedos não conseguem alcançar o final dessa chuteira. Não é uma sobra assim tão grande que vai nos atrapalhar nem nada não, é uma sobra mínima apenas mesmo para poder garantir aqui um conforto um pouquinho maior dessa chuteira. Mas vale essa observação, se você quer aí uma chuteira um pouquinho mais confortável na frente, a Phantom GT2 vai ser a melhor pedida. Agora, se você quer algo mais ajustado em todos os aspectos, a Mercurial vai ser uma melhor pedida. Agora, como eu falei, uma chuteira mais estreita, uma chuteira mais bem ajustada também nas laterais, a Phantom GT vai ser também a sua melhor pedida. Agora, se você tem o pé um pouco mais médio, vamos falar assim, aqui na Mercurial nós temos um pouquinho mais de espaço que vai te acomodar melhor. Agora, com relação ao preço dessas duas chuteiras aqui, nós temos aqui uma pequena diferença. A gente até pode falar que nós temos aqui um empate técnico. São duas chuteiras que têm aí preços realmente bem altos. E falando aí de preço cheio, a Mercurial Vapor 14 e também a Superfly 8 estão sendo vendidas atualmente pela Nike por R$2.000. Enquanto a Phantom GT2 com o colar mais alto, com o DFC ou a botinha, se vocês preferirem, está sendo vendida por R$1.900. Enquanto esse modelo, por exemplo, que eu tenho aqui nas minhas mãos, sem a botinha, sem o DFC, sem o colar mais alto, ele está sendo vendido por R$1.800. Então aí, se você for, por exemplo, pagar à vista, talvez a Phantom GT2 sem o colar, sem a botinha, vai ser aí a escolha um pouco mais óbvia. Agora, se você vai, por exemplo, fazer um verdadeiro financiamento de 10, 12 vezes, talvez a diferença, como vai ser mínima, você pode optar pela Mercurial. Mas no final das contas, já que a gente tem aí um verdadeiro empate técnico, a sua escolha pode ser sim de acordo com as suas preferências. No final das contas, a melhor escolha para a gente vai ser aquela que nos deixa mais confortável, aquela chuteira que realmente mais nos agrada. Porque ali o preço, que seria talvez o ponto fiel da balança, ele tem realmente um empate técnico e não dá muito para a gente definir a partir disso. Mas se você procura aí uma chuteira realmente de velocidade, uma chuteira um pouquinho mais leve e que vai te dar de fato uma sensibilidade ao toque na bola um pouco maior, você opta pela Mercurial. Agora, se você procura aí uma chuteira com um pouco mais de aderência, ou se você joga em gramados um pouco mais altos, talvez a Phantom GT2 vai ser aquela chuteira que vai te atender melhor. E também aquela parte dos pés finos e pés largos, nós tivemos aqui uma verdadeira inversão de valor. Se a Phantom GT ela foi construída até mesmo com a Nike informando que ela tem a base um pouquinho mais larga e sugerindo que sim, de fato, essa seria uma chuteira para pés largos, isso tudo acabou caindo por terra nesse comparativo, já que nas laterais nós temos um espaço bem maior de sobra aqui na Mercurial do que na Phantom GT2. Então, como eu falei, no final das contas vai ser muito mais daquilo que você busca, daquilo que o seu pé pede, do que aquilo que realmente as duas chuteiras podem oferecer. Você já utilizou alguma dessas duas chuteiras ou prefere qualquer uma delas? Então me conta tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like e também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!